E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série brasileira que estreou na Prime Video essa semana, que se chama O Novo Cangaço. E eu gostei bastante do primeiro episódio e vou falar para vocês aqui as minhas primeiras impressões. Já estão todos os episódios disponíveis e conta a história justamente desse novo cangaço que surge no Brasil e que vai se espalhando, né? Assaltantes de banco que começam a fazer o estrago em diversas cidades pequenas do interior do Brasil. A história vai acompanhar um rapaz chamado Ubaldo, que o seu pai está doente no hospital, e ele consegue achar uns documentos que ele teria uma herança para receber. E isso faz com que ele vá para o Ceará para conseguir receber essa herança para poder ajudar seu pai que está na UTI do hospital. Chegando, né, na cidadezinha, ele vai descobrir que tem duas irmãs, ou vai lembrar que tem duas irmãs, e uma delas é metida com o cangaço. Isso vai acontecer porque ele vai tentar enganar elas, tentar fazer uma assinatura forjada, tentar receber herança sem a aprovação das irmãs, e isso vai dar um rolo desgraçado. Então, quando ele está voltando para São Paulo, é que ele vai perceber que essa sua irmã aí também é enrolada com o cangaço e que ele necessitaria também do dinheiro, e acaba que ele vai fazer coisas que não seriam tão legais. Ele já é meio falcatrua desde o início da história, já dá para perceber isso, que ele foi demitido do banco que trabalhava, ele finge pro pai dele que estava trabalhando no hospital, então isso é bem o contexto da história que vai acontecendo. Eu gostei bastante desse primeiro episódio, eu sou o Júlio Colbert, dá um like no vídeo e curte o canal para não perder nada, tô sempre falando de séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. Assim, por ser uma produção brasileira, às vezes algumas pessoas têm um sério preconceito em relação se a produção tá boa, mas nessa série aqui vocês podem assistir tranquilamente, um roteiro muito bem trabalhado, toda a parte de encenação também, a gente vai ter alguns atores desconhecidos, mas que estão mandando super bem, uma produção redondinha, assim, não tem do que reclamar. E a história é bem interessante, assim, né, com algumas pitadas de violência um pouco mais crua, todas as histórias que a gente conhece, né, desse cangaço novo aí, que tá tomando conta do Brasil, principalmente nesses assaltos a banco de cidadezinhas do interior. O personagem principal, o Ubaldo, é realmente alguém bem interessante, ele se mostra alguém disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro, né? Claro que ele tem uma intenção de ajudar o pai dele, mas já se vê assim que ele não tem um caráter tão bom assim. Já as suas duas irmãs, a gente tem um personagem, uma completamente diferente da outra. Uma é metida com a bandidagem, né, que vai ser provavelmente a parceira desse Ubaldo no crime aí, e a gente tem uma outra, que é uma personagem muda, que tem saudades do irmão que foi embora, né, para São Paulo quando era criança. Então vai aparecer também outros bandidos ali da cidade que fazem esses assaltos a banco, e o Ubaldo vai dizer para eles que existem outras possibilidades. Então a gente vai vendo crescer tudo isso nesse primeiro episódio, que dá um belo panorama do que vai acontecer na série. E obviamente que esse é um assunto que chama bastante atenção da população brasileira por essa questão da violência de ser mostrada de uma forma bem crua. Vai aparecer algumas coisas meio clichê também desses grupos de bandidos, da questão das cidadezinhas do interior, de como elas funcionam. Isso pode incomodar um pouco também, principalmente para quem conhece a região e vê que nem sempre é realmente daquele jeito. Mas algumas coisas assim foram bem trabalhadas, a gente vê uma rodoviária de interior que poderia ser genérica de qualquer cidadezinha do Nordeste, e algumas agências bancárias também que totalmente com a segurança despreparada. Também a violência aparece numa forma mais crua, assim, do jeito que os bandidos vão tratando as pessoas, são retratadas como refém, e também a forma como eles vão mudando a hierarquia das coisas que eles querem alcançar para conseguir mais dinheiro, mas realmente a personagem que faz a chefe do bando ali, eles já são mais ou menos assim herdeiros do cangaço mais antigo, né? Porque o pai deles fazia parte, né, de um grupo, ele era muito aceito na sociedade, provavelmente aqueles tipos de bandidos que ajudam a comunidade, né, que tiram de um lado, mas acabam ficando famosos. A gente tem vários que fazem coisas nesse sentido, que deixa também o ambiente muito mais propício para eles serem protegidos por uma parcela da população, porque são ajudadas ou porque tem medo. Então a gente vê esse tipo de situação também acontecendo na série, e esse rapaz, o Ubaldo, ele representa, né, a volta do grande cangaceiro ali. Eles têm uma crença de que o pai dele era muito importante e que talvez ele possa ser um sinal para que isso possa acontecer positivamente para os bandidos. Obviamente que a gente sabe que no final das contas não vai acontecer nada de positivo nessa história. Então, a moça, né, que é a chefe do cangaço ali, ela vai ter um embate inicial com seu irmão, mas no futuro ela provavelmente
vai fazer amizade com ele e vamos ver como é que vai se desenvolver a relação entre esses dois personagens, a Dinorah e o Baldo, né? Que são os dois personagens ali que vão conduzir a história. De início a gente tem um ponto de equilíbrio, né, na família, que é essa irmã, que é a Muda. Como primeiras impressões, eu recomendo para vocês que assistam pelo menos o primeiro episódio, para que vocês tenham uma ideia assim se vale a pena vocês acompanharem. Tem bastante ação, bastante violência de uma forma mais crua, mas realmente para quem gosta do gênero, acho que vale bastante a pena. Dou uma nota 7,5 para esse primeiro episódio e eu vou continuar assistindo porque gostei. Caso você já tenha assistido, comente aqui embaixo o que você achou. Um abraço e até o próximo vídeo.